de Lucas 15, versículo 2, a queixa, a reclamação dos fariseus e saduceus que disseram: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. E o texto da epístola, 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está escrevendo sua primeira carta ao jovem Timóteo. Quem era Timóteo? Para conhecermos Timóteo, nós precisamos olhar os registros dos Atos dos Apóstolos, e quando chegamos no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 1 a 3 fala do primeiro encontro com Paulo com Timóteo. E lá diz que nas duas cidadezinhas que eram vizinhas, Derbe e Listra, morava Timóteo, um jovem, junto com a mãe, Eunice, e com a avó, Cloide. E ali dá um destaque dizendo que eles já eram cristãos, já eram discípulos. Alguém já havia passado por ali, já havia pregado o Evangelho. E o texto diz que Timóteo tinha um bom testemunho de todos os vizinhos. Todos que conheciam Timóteo dizem que ele era um jovem muito consagrado ao Evangelho de Jesus. A mãe e a avó eram judias, o pai era grego. E o que Paulo faz? Chama Timóteo para acompanhá-lo nas viagens. Ele quer fazer desse jovem abnegado pelo Evangelho um pastor. E a primeira coisa, não porque Paulo quisesse, não porque isso fosse uma obrigação, mas por causa dos judeus que estavam sempre procurando qualquer vírgula para poder apedrejar Paulo, como fizeram com Cristo, crucificado. Ele, então, diz o texto, que circuncida Timóteo por causa dos judeus. E as viagens começam, e o jovem Timóteo faz aquele seu seminário com o grande apóstolo Paulo. E agora se passaram vários anos, nós estamos no ano 65, mais ou menos, da nossa era. 35 anos depois de Jesus, já está no céu. Paulo já havia mandado Timóteo sozinho a algumas missões, como Bereia, como Corinto, que é uma cidade problemática. E Paulo até precisa dizer: ninguém considere a tua juventude. Não é pelo fato de ser novo, eles não vão te respeitar, tu estás aí como pastor. E agora, Paulo mandara Timóteo a Éfeso, com o intuito de pregar, de ensinar, e de escolher aquelas pessoas mais capacitadas para doutriná-las, para educá-las num seminário, para que também possam ser pastores. E Paulo, no início da carta, no texto que acabamos de ler, ele admoesta Timóteo contra dois perigos. Ele diz: cuidado com esses mestres da lei, esses judaizantes que ainda se pegam ao legalismo, com esse orgulho legalista, e querem impor várias coisas que não são necessárias. Talvez Timóteo lembre até da sua própria circuncisão, pelo que ele teve que passar. Porque o que os mestres legalistas que se tornaram cristãos exigiam? Não, Cristo salva, mas tem que ser circuncidado e tem que guardar o sábado. E Paulo várias e várias vezes fala de tudo isso, eram sombras das coisas que haveriam de vir. Tudo isso preparava o caminho para Jesus. Agora ele veio e vale a lei do amor. E Paulo admoesta Timóteo nesse momento e em outras cartas sobre fábulas que eram criadas, e aqui Paulo se refere principalmente ao gnosticismo, que estava entrando com tudo no mundo daquela época, onde se falava de uma força interna, de um conhecimento eterno que nós temos que ter para dominar o mundo dos espíritos, dos demiurgos, e aqui os gnósticos colocavam Jesus apenas como um desses espíritos. Paulo faz questão de dizer: ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor.
quando ele coloca Senhor, é o Senhor do universo. Por isso que ele termina o texto dando os atributos de Deus. Ele é Deus invisível, imortal, onipotente, todo-poderoso, ou seja, está acima de todas as coisas. E então, Paulo fala um pouquinho de si, relembrando, e ele começa dizendo, noutro tempo, e ele lembra com pesar, eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja, fazia muita coisa errada. E ele diz, por causa da ignorância e da incredulidade. Ignorância é a falta de conhecimento. Quantas pessoas ainda hoje também não são cristãs, não seguem Jesus por ignorância, por não conhecerem Jesus? Quando ouvem falar de Jesus, simplesmente acham que ser cristão é a mesma coisa que ser espírita, ser Krishna, ser budista, é só mais uma religião. São ignorantes, eles não têm ainda o conhecimento do que realmente Jesus fez também por eles. E Deus quer nos usar como seus instrumentos para chegar a essas pessoas, assim como usou o jovem Timóteo, assim como usou Paulo. Ele diz, por causa da ignorância e da incredulidade, por não conhecer exatamente o que Jesus fez por ele. Paulo fechava o seu coração no seu farisaísmo e achava que o cristianismo era uma seita e perseguia os cristãos. E quantas pessoas ainda não creem porque não foram esclarecidas o que de fato é o Evangelho, o que de fato Cristo representa para cada um de nós. E Deus espera que cada um de nós, também como Paulo, fale, testemunhe sobre Jesus. E aí, então, depois de falar desse outro tempo, ele diz, ainda bem que Deus me alcançou com a sua graça, que me chamou pelo Evangelho. E então ele diz, ele me transformou, ele me modificou. E então Paulo, e aqui ele não tem nem um pouco de ufanismo, ele diz assim, eu me tornei padrão, modelo a ser seguido por vocês. E no outro texto ele diz, por quê? Porque eu imito Cristo. Sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Quando Paulo aponta para si, ele está apontando para si como sendo o reflexo do que Cristo fez. Hoje nós vemos novamente esse ufanismo religioso, onde grandes pastores, grandes mestres, grandes gurus são os que fazem milagres, são os que têm revelações, visões, e não se apontam mais para Cristo. Aqui nós temos o grande apóstolo Paulo falando que ele foi transformado num modelo, num padrão, porque ele segue Cristo e ele aponta para Cristo. É a graça de Cristo que o transformou, ele diz. Deus teve misericórdia de mim e a graça de Cristo me fez o que eu sou hoje. E aí eu quero fazer o destaque no versículo que eu escolhi como base para a mensagem, que é o versículo 15, que começa dizendo: fiel é a palavra e digna de aceitação. Qual palavra? A palavra que diz, Paulo diz, Cristo teve misericórdia de mim. Por quê? Porque Ele veio para salvar pecadores. Muitas pessoas ainda acham hoje que Deus vai salvá-las, mesmo elas não sendo cristãs, porque afinal de contas elas não matam, não roubam, não sequestram, não estupram. Esse é o padrão de santidade que usam. Mas esse não é o padrão de comparação para a salvação, comparação de santidade para a salvação que Deus dá. Deus diz: santo sereis, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Quer ser salvo, seja santo. E não podemos ser. Porque nós temos um pecado em nós. Na nossa carne nós temos, Jesus diz, no nosso coração, o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo, a raiva, o orgulho, a discriminação, o preconceito, a vanglória, o ufanismo. Isso tudo é muito mais do que roubar, matar e estuprar. Por isso nós precisamos também
como Paulo, reconhecer que é só a misericórdia de Jesus que pode e quer nos transformar. Qualquer tipo de orgulho nos afasta de Deus. Queridos irmãos, muitos não conseguem reconhecer-se pecadores. É por isso que nós fazemos questão de, na nossa liturgia, na hora da confissão do pecado, nós usarmos palavras bem fortes, cheias de sentido e que são a verdade. O que nós dizemos? Eu, pobre e miserável pecador, eu não tenho como barganhar com Deus. Eu não tenho como trocar algo pelo meu perdão. Eu sou pobre e miserável. Eu até dizia, quando eu chego diante de Deus e peço perdão, eu vou de mãos vazias dizendo, Senhor, por favor, me dá. É assim. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Jesus nos ensinou a perceber no momento em que entramos na igreja, quando ele conta o relato de dois homens que entraram na igreja para orar. Um fariseu, um líder religioso, e um publicano, um cobrador de impostos. E o fariseu orava e Jesus dizia para si mesmo, não orava para Deus porque ele dizia, graças Senhor eu te dou porque eu não sou como as outras pessoas, eu dou o dízimo, eu oro nas praças, eu jejuo, eu sou um homem bom, muito obrigado. Diríamos hoje, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu oro nos montes. E Jesus diz, ele entrou, ele saiu como entrou. Ele orava de si para si. Ele nem falou com Deus. Para dizer isso, ele podia ter dito em qualquer lugar. Agora o publicano, o cobrador de impostos, Jesus disse que nem ousava levantar os olhos, apenas batia no peito e dizia, Senhor, eu sou um pobre e miserável pecador. Tem misericórdia de mim. Jesus diz, esse foi perdoado da casa. Por quê? Porque ele colocou toda a sua petição, toda a sua aflição, toda a sua angústia, tudo que lhe pesava, com sinceridade, diante do altar de Deus. E esse foi o perdão. É preciso que com humildade reconheçamos e digamos do coração, eu sou um pobre e miserável pecador. Davi precisou passar por isso. Quando com a consciência pesada por causa do adultério que tinha cometido, diz ele que não conseguia nem dormir direito, porque tinha insônia e parece que alguém estava esmagando os seus ossos diante do povo. Ele era o rei, certinho, bonitinho, tudo certo, mas diante de Deus, na cama, sozinho, ele sabia que estava muito errado. Quando ele confessa o seu pecado e busca o perdão, ele diz, que alívio. Assim o povo de Israel, quando voltou-se para adorar junto com Deus também ídolos, e toda religião é boa, qualquer Deus serve, quando reconheceu o seu pecado, quando passou por uma profunda conversão e chorou amargamente o pecado, e disse, eu sou um pobre, miserável, pecador, cada um do povo disse isso, foram perdoados e entraram na terra prometida. Hoje no Evangelho, Jesus conta a história de uma ovelha que se perde do rebanho de 100. O pastor deixa as 99, lá segura as nobres que vai em busca daquela que está ali. A ovelha não tem como se defender. A ovelha não sabe buscar água limpa. A ovelha, por causa da lã, pode se prender em qualquer espinho e é indefesa diante de qualquer animal. Ela precisa do pastor. O pastor está sempre buscando. Jesus a buscou e encontrou. Assim como a moeda que se perdeu, a casa foi limpa, até ser encontrada em grande festa houve. Eu sou a moeda, eu sou a ovelha, você é a moeda, você é também a ovelha que foi encontrada. Como eu perguntei no início do culto, você já se sentiu alguma vez
perdido, abandonado, sem valor, sem importância. Há um tempo atrás eu recebi naquelas mensagens de Face uma mensagem do padre Fábio de Mello, né? Eu achei muito interessante ele falando de utilidade. E lá em determinado momento diz: agora todo mundo me segue, todo mundo gosta de mim, sou um cara bonito, tenho uma voz boa. Aí quando eu perder esse sentido de utilidade, quando eu for velhinho, estiver lá numa cadeira de roda, eu achei interessante quando ele disse: põe o padre Fábio de Mello para pegar um sol, tira o padre Fábio de Mello para pegar o sol, troca a fralda dele. Ele disse: será que eu ainda vou ter amigos? Eu vou ter esses seguidores? Qual é a utilidade que nós temos para o mundo? Você já se sentiu abandonado, fraco, confuso? Você tem dom, porque Deus lhe dá valor através de Jesus. Jesus veio morrer pelos teus pecados, para que você não seja uma alma junto com um corpo transformado depois no inferno, pagando a eternidade. Ele quer te ver no céu, porque você também é sopro de Deus. Você recebeu uma alma como presente de Deus. Não desperdice isso. Você nunca está sozinho, nunca está abandonado, e Deus te dá grande valor. Eu li um pastor que foi visitar um senhor que estava no hospital, que sempre foi muito ativo na igreja, e ele idoso no hospital, desenganado pelos médicos, e disse: tá, pastor, e agora? Qual utilidade que eu tenho agora? Pergunta difícil de responder numa situação dessas. 2 dias depois o pastor voltou uma lista de oração para ele e disse: esses aqui são os membros que estão doentes, que estão desempregados, que tem um outro problema que eu coloquei específico, por quem você agora vai ficar olhando. E assim aquele senhor, naquela sua condição de sem utilidade para o mundo, sem valor para o mundo, se tornou de grande utilidade, instrumento na mão de Deus, orando e sendo um grande testemunho de fé, porque as enfermeiras comentavam: ele nessa situação ainda ora pelas outras pessoas e se interessa pelas outras pessoas. Que igreja é essa? Que fé é essa? Nós fomos as ovelhas perdidas, nós fomos achados, e agora nós também podemos dizer, com Paulo no versículo 15: digno, fiel essa palavra, e ela é cheia de valor quando diz que ele veio buscar os pecadores e ter misericórdia de mim. E então Paulo diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Vejam o tempo presente desses verbos. Ele não disse eu fui, ele disse eu sou. E agora ele era um outro homem, ele era um missionário, ele era um pregador, e ele está dizendo que continua sendo um pobre, miserável pecador. Por quê? Porque ele ainda está na carne. Lutero certa vez disse que Deus nos tirou do pecado, mas não tirou o pecado de nós. Ou seja, nós precisamos sempre de novo estar pedindo perdão. Por quê? Porque ainda estamos na carne que é manchada pelo pecado. O ódio, o orgulho, a inveja, o ciúme, o egoísmo, está tudo aqui dentro. E isso será completamente erradicado, tirado de nós, quando não existir mais o pecado, a condição de se pecar. Quando estivermos diante do nosso Deus. Enquanto isso, nós também podemos dizer com Paulo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Realmente os fariseus e saduceus, quando zombavam de Jesus e diziam: ele come, ele bebe com pecadores, eles tinham razão.
E que bom que hoje Jesus de novo nos convida para a ceia com Ele. Jesus veio salvar o pecador. Eu sou um grande pecador. Eu conheço meus pecados e preciso desse perdão sempre de novo. Graças por essa graça. Você também sempre faça essa introspecção, essa autoavaliação, essa confissão. E vem, o banquete está servido. Amém.